desculpas pelo ocorrido. Não é nada programado. Eu ligo a máquina cedo e ela hoje resolveu não funcionar. Ela simplesmente não está funcionando. Ela está travando, ela não está abrindo, ela não está obedecendo. A gente não vai perder muito tempo em relação a isso. Tiveram alguma conversa com vocês sobre essas câmeras, de novo? Não? Vocês estão ligando assim por vontade própria? Vontade própria. Vontade própria. Falou uma misericórdia. Eu vou falar aqui com vocês. Acontece que está previsto. Eu falei na última aula que a gente ia falar um pouquinho sobre vogal temática. Sempre vão aparecer questões para vocês sobre isso, na formação de palavras. E como a gente viu superficialmente essa construção, eu separei agora um materialzinho para a gente dar uma olhada sobre essa vogal temática. Ela tem duas funções. Uma eu tenho a vogal temática em si e outra eu tenho a vogal de ligação. A gente viu no processo de formação das palavras que eu tenho um radical, que é a raiz. Eu vou trabalhar com morfemas, que são unidades mínimas significativas. Então, a gente precisa, para reconhecer a formação da palavra, a gente tem que conhecer a raiz dela, de onde ela se origina, para a gente trabalhar com o significado, principalmente o significado. Eu espero realmente que essa aula consiga prosseguir até o final, sem cair de novo, e ela vai acabar em cima da próxima aula de vocês. Essa era a minha maior preocupação. Mas, enfim, a gente já não teve aula na quinta passada, então não tinha como não ter agora. A gente tenta pausar um pouquinho, né? Parar a aula um pouquinho, 2 minutinhos antes, para que vocês tenham acesso à próxima aula, tá certo? Vamos lá. A vogal temática é a vogal que se une ao radical da palavra. A função desse morfema, e a gente viu que morfema é a unidade mínima significativa, esse morfema formador de palavras é ligar o radical às desinências, formando assim o tema. O tema é o final, é a palavra final que vocês vão trabalhar. Vogal temática. Lembre-se que o radical é um elemento mórfico que contém o significado base das palavras. Certo? Exemplo. Fé. Esse aqui é a raiz, o radical, a parte menor significativa que vai dar origem a novas palavras. Radical de ferro, eu posso formar outras palavras em cima dessa raiz. Aí aqui, as desinências, aí a gente vai entrar propriamente na vogal temática. As desinências são morfemas que indicam as flexões das palavras, seja em número, gênero, pessoa, modo e tempo verbal. Só que a gente tem as desinências verbais e a gente tem as desinências nominais. São acrescidas no final dos termos e podem ser nominais ou verbais. Exemplo, amigo e amiga. Aqui é nominal ou é verbal? No primeiro exemplo, amigo e amiga. Verbal. Por que verbal, Paulo? Não sei. Primeiro, a que classe gramatical pertence a palavra amigo? A primeira pergunta que quando você olhar para a palavra, pense o seguinte, o verbo verbal, ele teria que ter uma conjugação, uma ação, um estado, um fenômeno. Amigo, pertence a que classe gramatical? Substantivo, tia. Substantivo. Se é substantivo, eu tenho nome. Portanto, desinência nominal. E ele faz essa marcaçãozinha do O e do A. Aqui eu tenho vogal temática numa desinência nominal. Em relação a quê? Ao gênero. Eu tenho amigo masculino, amiga feminino. Se eu tivesse o S no finalzinho aqui, eu tô até com medo de mexer, escrever qualquer coisa e o negócio cair de uma vez.
Aqui, ó. Eu tenho amigos. Esse S vai ser uma desinência também, é uma unidade mórfica. E nessa unidade eu tenho desinência de número. Nem sempre, a gente vai perceber que nem sempre esse S é uma desinência de número. Em qual exemplo eu posso ter uma palavra que, mesmo terminando com S, não seja a indicação de plural? Vocês conseguem pensar em algum exemplo? Lápis. Lápis. Pronto. Lápis. O que mais? Mês. O que mais? Férias. Então, a gente vai pensar o seguinte. Eu tenho o radical, a raiz que vai dar origem a outras palavras, e eu tenho unidades mínimas que vão se juntando a essas palavras, a esses radicais. Nesse aqui, eu estou falando de desinência nominal, em relação ao gênero. Por fim, peraí. Está dando errado. Por fim, o tema é a união do radical com a vogal temática. Por exemplo, aí aqui eu já tenho um verbo, em estuda, onde o estude é o radical e o A é a vogal temática. Em algumas situações, pode ser... Deixa eu ver aqui se eu consigo passar, gente. Me disseram que eu tenho que comprar um HD, agora eu tô achando que é verdade. Não tá obedecendo. Calma aí. Vamos lá. Não sei se passou 2. Espera. Isso mesmo. Vamos lá. Classificação dessas vogais temáticas. A vogal temática pode ser verbal ou nominal. Verbal. Quando ela for verbal, ela vai ocorrer de acordo com as conjugações verbais. Igualzinho às terminações que a gente tem na conjugação verbal, quais são elas? Quais são as terminações de conjugação verbal que a gente conhece? Primeira conjugação, AR, apresento a vocês. Só reapresentando. Primeira conjugação é terminada em AR, é o Azinho. A gente vai de acordo com isso, ó. Primeira conjugação AR, segunda conjugação ER, terceira conjugação IR. Então, na primeira conjugação, eu tenho o A como vogal temática, quando ele entra no verbo. Aqui a gente não está falando em relação à desinência nominal. Aqui é verbal. Por exemplo, andar, amar, falar. O que mais? Outros verbos terminados em AR. Casar. Segunda conjugação é o é. Por exemplo, vender, comer, ter, correr, morrer. Esse é da segunda conjugação, a desinênciazinha o é. E na terceira conjugação eu tenho o i. Por exemplo, sair, partir, dormir. Quando vocês pensarem em desinência verbal, pensem nas conjugações verbais. Primeira, segunda, terceira conjugação, certo? Vocês estão anotando alguma coisa? Ó, para quem estava me perguntando em relação às aulas, já estão todas no YouTube. Todas elas já foram colocadas. Se tiverem a curiosidade de ver, rever algum conteúdo, tá lá, viu? Espera aí, deixa eu passar aqui. Observações. Claro que todas as regras ela têm as suas exceções.
Há exceções que são chamadas de formas atemáticas. Se elas são atemáticas, é porque elas não possuem um tema definido. Nos verbos, essas formas ocorrem no presente do subjuntivo. Aí aqui eu pergunto a vocês, como é que eu tenho essa forma nominal de presente do subjuntivo? O que é o subjuntivo? Lembrando que a gente tem 3 formas nominais. Eu tenho o indicativo, eu tenho o imperativo e eu tenho o subjuntivo. Qual é a determinação do subjuntivo? No indicativo, eu tenho uma ideia concreta, real, acontecida, né? Eu canto. Eu canto, ou eu falo, ou eu como, ou eu corro. Eu tenho uma ideia real. Eu tenho uma ação real e concreta. No imperativo, eu tenho aqueles comandos de ordem, conselho, pedido, faça, diga, coma, corra. Aqui eu tenho o imperativo. Falta só o subjuntivo. Qual é a ordem do subjuntivo? Qual é a ação designada por ele? Vocês vão fazer... Alguém fez a inscrição para o Enem? Todos? Certo. Vocês sabem que a gente vai ter um trabalho aí pela frente para... Não foi ainda determinada a data da prova. Eles estão com sugestões de datas. Tem datas que chegam até o ano que vem, acho que março do ano que vem. A gente está com esse projeto do Enem, né, o pré-Enem com vocês. E a gente vai ter um trabalho muito, muito árduo em relação a isso. Principalmente interpretação textual, gramática e produção textual também por conta da redação. Então, aqui eu faço o meu apelo, não é nem um pedido, é um apelo mesmo, porque a gente está apelando para que vocês realmente se empenhem para esse desenvolvimento. É uma coisa do outro mundo? Não, mas o contexto em relação ao Enem, a ideia que se tem quando você vai fazer a prova é que você já viu muita coisa desse conteúdo, porque geralmente se faz a partir do segundo ano. Antes tinha a equipe de treineiros, né? Você só pagava a inscrição para fazer a prova como um teste. Agora é muito bom que vocês se familiarizem com a prova, pelo tempo que você tem para responder essa prova e por todo o conteúdo que está envolvido. A prova é altamente contextualizada. E é isso que a gente vai começar a trabalhar nas nossas questões de avaliação. Cada questão, não estou aqui assustando ninguém, eu quero só que vocês se conscientizem disso. São textos. Às vezes você lê um texto de mais ou menos 2 colunas naquela prova para responder uma questão. E se você não estiver atento a essa leitura, muitas vezes a resposta da questão está dentro daquela leitura. Que se eu não consigo perceber, se eu não tiver a atenção, a perspicácia dessa percepção, eu não consigo resolver a questão. Muitas vezes não é só o conhecimento básico que você precisa ter, é o conhecimento em relação à interpretação textual. Então, a gente vai ter um trabalho árduo em função disso, para que vocês saiam bem nessas provas, para testar o conhecimento de vocês. Mas, por favor, anotem questões, anotem essas coisinhas que a gente vai falando, que são coisas que talvez vocês não tenham em mente naquele momento. Mas quando você tiver isso anotado no seu caderno, que eu sei que a Paloma faz isso de vez em quando, né, Paloma? Vai anotando, que quando eu faço pergunta, ela vai lá e retoma esse conteúdo que está lá anotado. Tenham esse hábito de estudar escrevendo. É muito bom. Serve demais para vocês em qualquer matéria. Então, vamos lá. As exceções que são chamadas de formas atemáticas, não tem tema. Presente do subjuntivo. O subjuntivo é uma hipótese. É uma ideia que pode ou não ocorrer. Por exemplo, primeira conjugação. Que eu cante. Esse ézinho aqui está na primeira conjugação, mas ele é atemático. Por quê? Que eu cante é uma ideia que não é concreta, não é real, ela pode ou não acontecer, ela é uma hipótese, uma incerteza, uma possibilidade. Na segunda conjugação, que eu venda. Eu tenho um azinho, mas esse azinho não é vogal temática em relação à conjugação.
que eu parta, do verbo partir. Esse quezinho que tem antes, o que ou quando eu partir, quando eu cantar, essas coisas assim, ele vai em relação ao subjuntivo, que são ideias que podem ou não ser concretizadas. Então, só lembrando, indicativo, eu tenho ideia real concreta, né, uma ação realizada. No subjuntivo, eu tenho uma hipótese ou possibilidade de ocorrência. E no imperativo, eu tenho ordem. Ordem, pedido ou conselho. Anotem essas formas nominais do verbo, porque sempre vão ser pedidas para vocês. Sempre vai aparecer como questão para vocês. Próximo. Aí agora a gente estava falando de verbal, e a gente vai lembrar que na desinência verbal a gente vai pensar nas conjugações verbais, segundo essas terminações. E aqui eu tenho a nominal. Nominal, presente nos nomes, principalmente em relação aos substantivos. Elas são classificadas em 3 tipos. A vogal A, substantivos terminados em A, por exemplo, casa, escola e sala. A vogal O, substantivos terminados em O, prato, copo, livro. E a vogal E, dos substantivos terminados em E, por exemplo, controle, sorte e pote. Essa desinência é em função do nome em si. Quando a gente está falando nessa desinência, nesse finalzinho, claro que a gente pode pensar na possibilidade do uso do artigo antes do substantivo. A casa, a escola, a sala. Eu tenho a desinência de gênero a partir do artigo, mas aqui vocês vão precisar observar a desinência de gênero dentro do próprio substantivo. O prato, o copo, o livro. Procurem a desinência dentro da própria palavra. Então, ele está classificando aqui de 3 formas. Gente, cadê a Sara? Eu falei com ela aqui quando eu mandei mensagem para você, Paulo, eu também mandei para ela. Pois é, ela tava falando lá no grupo. Aí não tá na aula. Ela tava mandando mensagem lá no grupo pra gente. Cadê ela? Tá. Então, vamos lá. Ó. Só recapitulando. A desinência, a vogal temática, ela pode ter desinência nominal ou desinência verbal. Quando é que eu tenho a desinência verbal? Deixa eu me mexer aqui, ver se travou, se vocês estão... Se a minha está travada. Quando é que eu tenho a desinência verbal? Segundo as conjugações do verbo. Quais são as conjugações que a gente tem nos verbos? AR, ER e R. Aí eu tenho as desinências nominais. A vogal a vogal O e a vogal E. Se acharem melhor guardar essa informação na ordem, O, aliás, A, E e O. Certo? Tudo bem, gente, até aqui? Vogal temática é importante, a gente viu por cima e eu lembrei que a gente tinha que dar uma olhadinha nela mais profundamente. Por isso que eu preparei essa aulinha aqui. Deixa eu ver aqui se tem mais um. Pronto. As palavras terminadas em vogais tônicas. E quais são as vogais tônicas? O que é a tonicidade das palavras? Não é a sílaba mais forte? Se eu tenho a vogal tônica, é que essa vogal ela é a vogal mais forte da palavra. As palavras terminadas em vogais tônicas não apresentam vogal temática. Por exemplo,
café, sofá, picolé. Ai, Deus. Picolé, cajá. Essas aqui, ele está dizendo que quando eu tiver essa vogal temática, que seja, aliás, quando eu tiver a palavra que tenha a vogal tônica, ela não terá vogal temática, certo? Aí vocês vão pensar nas acentuadas. A vogal mais forte vai fazer parte da sílaba tônica dessas palavras. Elas representam as formas atemáticas. Aí aqui a gente vai lembrar o seguinte: lá na desinência verbal, ele também está dizendo que a gente vai ter alguns que são atemáticos, principalmente quando ele for relacionado ao presente do subjuntivo, porque essas terminações não vão determinar a vogal temática, mas o tempo verbal deles. Aqui, a exceção à regra vai ser justamente quando eu tiver a vogal tônica. Se eu tenho vogal tônica, a gente viu lá que as vogais que vão trabalhar em função da desinência nominal é a O e a E. Então, aqui, mesmo terminando com essas mesmas vogais, se ela for acentuada, se ela for a mais forte, eu não tenho vogal temática, certo? Elas serão atemáticas. Tudo bem? Assim, as vogais temáticas nominais estão presentes somente nos nomes átomos. Aí a gente vai pensar aqui na acentuação gráfica que a gente acabou de ver. Tônico é a mais forte, átomo é o quê? Mais fraco, né? É o mais fraco. Pensem o seguinte, lá nos monossílabos, por exemplo, os monossílabos tônicos e os monossílabos átomos. Os tônicos, eles têm significação por si só. Eles não precisam se apoiar em uma outra palavra para ganhar sentido. Os átomos, eles estão ali mais como uma ligação. O DEzinho, que é o do dia, ele não tem um significado sozinho, ele está se colocando no meio de outras palavras para ganhar significado. Então, quando eu pensar em tonicidade, sílaba tônica, eu tenho a mais forte. E quando eu pensar nas átonas, eu tenho as mais fracas, certo? Então, ele está dizendo o seguinte: essa vogal temática, ela só vai pertencer, só vai existir quando ela for de nomes átomos. Isso quer dizer que essa sílaba, que essa vogal, ela não vai ser acentuada, que ela não vai ser forte, ela vai ser fraca. Tudo bem? Vamos lá. Agora eu tenho vogal de ligação. Vai já terminar aqui, ó, vogal de ligação. Importante não confundir a vogal temática com a chamada vogal de ligação. A vogal temática determina gênero, ela determina número. Aqui ele está dizendo que essa vogal de ligação serve para auxiliar a pronúncia de algumas palavras da língua. Por exemplo, bananeira. Esse I é só uma vogal de ligação. Ele não determina gênero. Ele está aí para facilitar a pronúncia dessa palavra. Vou mostrar depois, no próximo slide, uma que vai deixar vocês mais tranquilos em relação a essa vogal de ligação. Além da vogal de ligação, há a consoante de ligação. E apresenta o mesmo objetivo desta, né? Desta que é a vogal. Facilitar a pronúncia das palavras. Chaleira. Qual é a raiz dessa palavra? Qual é a raiz que eu tenho para dar origem a outra palavra? A partir de qual palavra eu tirei a palavra chaleira? Se eu colocasse aqui, ó, determine qual é a palavra primitiva que deu origem à chaleira. Qual seria a palavra?
Qual seria a palavra? Café. É sério? Chá. Ó, chá. Essa daqui é a minha raiz. A partir dela, eu vou ter outras palavras que serão originadas. Esse Lzinho aqui, ó, ele está dizendo que tem a mesma função da vogal temática. Tem as consoantes que são também, aliás, não são temáticas, são de ligação. Por quê? Se eu pensar assim, chá-eira. Primeira raiz, eu sei que é o chá, e depois eu vou saber que a desinência dela é o local onde eu preparo esse chá, ou eu guardo esse chá. Essa consoante que tem aqui, ela serve só de ligação para melhorar a pronúncia da palavra. Olha nesse exemplo que eu tenho aqui, a mesma coisa acontece com essa vogal de ligação. Ela não é temática, ela é de ligação. Deixa eu botar bem aqui no próximo exemplo. Tá aqui, ó. A vogal de ligação representa um morfema que apenas surge por motivos eufônicos. Eufônicos é de som. Justamente para permitir que a palavra seja pronunciada de forma efetiva, correta. Como é o caso de gasômetro. Esse ozinho que está aqui, ele está falando que ele serve apenas para melhorar a pronúncia da palavra. Gás, que é a primitiva, o ômetro ou o metro vai ser a forma de medida que eu tenho. As palavras não são jogadas aleatoriamente. Elas sempre vão ter as suas escritas, tem todo o seu significado dentro delas. Então, aqui, esse ozinho vai ser só uma vogal de ligação, assim como inseticida. O sida, a gente vê em homicida. Homicida, a gente sabe que é tirar, né, tirar a vida de alguém, tirou a vida de alguém. O sida, de pesticida, inseticida, matar o inseto, matar a peste. Esse izinho que está aqui marcado de vermelho é só uma vogal de ligação, ela não é temática, certo? Tudo bem, gente? Em relação a essa vogal temática? Beleza. Então, ó, a gente vai manter, na próxima aula a gente vai só para a correção das atividades. Eu vou encerrar agora porque já faltam... Ah, não, esqueci. A aula de vocês é diferente, ela não começa quebrada, ela começa só às 9 horas, né? Ah, sim. Mas tem um café, tia, tem que tomar café. O café tem que Passou... tomar antes, quando a gente acorda. Acordo, vim direto pra cá. Eu tô brincando, mas já vai encerrar mesmo, falta só um minutinho. Tá aqui, ó. Vamos para essas atividades de formação de palavras. Na próxima aula a gente faz a correção só do que vocês tiverem dúvidas. Vocês vão para essas questões, porque são várias questões. Se a gente for parar só para essa correção, a gente vai, não é perder tempo, mas vai levar muito tempo. Então, o que eu peço a vocês agora? Vocês vão responder essas questões, vão marcar as que vocês têm dúvidas em relação à resposta, para que eu possa explicar mais uma vez sobre isso e depois a gente começar um novo conteúdo para a prova, tá certo? E a gente vai trabalhar essas questões contextualizadas para que a gente possa ajudar vocês com a resolução da prova do Enem, que vocês vão fazer e eu quero ver o resultado. Viu? Mais uma vez eu peço desculpas pelo atraso, não foi por querer, né? Não foi proposital. A máquina não quis obedecer, até que ela funcionou direitinho. Beijos, até quinta-feira, viu? Cheirinho. Qualquer coisa falem comigo, tá? Tchau.